Professor, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigado, Fábio. Hoje vamos trazer aqui um assunto muito interessante. É um livro que você está lançando, não é isso? Sim, é sobre Leonardo da Vinci. Deixa eu mostrar o aqui grande pras gênio. pessoas. Olha, eu acho não, eu tenho certeza que é uma das personalidades mais instigantes e interessantes. Tem filmes que falam sobre Leonardo da Vinci, as obras dele falam por si só. Quem de verdade é Leonardo da Vinci, hein? Leonardo da Vinci foi um dos maiores gênios da humanidade, uma personalidade muito curiosa devido à amplitude dos seus conhecimentos e dos seus talentos, que são verdadeiramente impressionantes. Ele encarnava aquele ideal da Renascença de um homem que tivesse uma visão universal, uma visão de todas as coisas, segundo os renascentistas. O homo universale, se dizia no italiano da época. Leonardo, com os seus talentos múltiplos, se mostrou um grande pintor, um grande artista, escultor, arquiteto e, ao mesmo tempo, cientista, geólogo, alquimista, um homem de uma curiosidade imensa e que até hoje nos serve de estímulo no sentido de estudar, de conhecer, sobretudo, a cultura da Renascença italiana. Pois é, a gente percebe que até nos dias de hoje nós temos assim uma curiosidade muito grande por tudo que Leonardo da Vinci já fez. Ele, inclusive, viveu de 1452 a 1519, não é? Sim. Quer dizer, um período assim que era bastante precária. Muitas das vezes, por exemplo, o senhor falou sobre a questão da alquimia, né? Era uma situação muito precária. Ele se destacou demais na sua época, não foi, professor? Sem dúvida alguma, pela sua intuição genial, sobretudo. Leonardo antecipou muitos dos grandes inventos que só foram conhecidos 3 ou 4 séculos depois. Ele realizou muitos dos sonhos, vamos dizer, de Júlio Verne, no sentido de máquinas voadoras, máquinas que se movessem por si mesmas, né? O escafandro, o tanque de guerra. Essa imagem aqui, por exemplo, professor, que nós temos na tela agora, olha, é justamente uma máquina voadora que foi criada por Leonardo da Vinci, não é isso? Sim, sem dúvida alguma, que aliás lembra o segundo avião de Santos Dumont, o Demoiselle. É interessante o desenho. Acreditava-se que, de todos os animais, aquele que mais se aproximaria de um projeto de engenharia para voar era o morcego, o pipistrello em italiano. E, então, daí o interesse pelas asas do morcego e os desenhos eram parecidos com o animal. É verdade que também ele teria alguma participação na invenção do helicóptero? Sim, pelo menos ele fez os desenhos. Ele fez os desenhos? Sim, fez os desenhos. É algo muito parecido com os motores do helicóptero. Olha lá, é isso aí, né, sim, professor? É algo que lembra bastante, né? O helicóptero de Igor Sikorsky. O que nos admira em Leonardo é justamente essa profundidade, essa capacidade de antecipar tanta coisa que só seria inventada séculos depois. Agora, vamos entrar no assunto polêmico de Leonardo da Vinci? Posso? Sim. Assim a gente vai acendendo aqui a nossa audiência nessa sexta-feira. Aliás, você pode e deve participar do nosso programa. Olha o WhatsApp aqui na minha mão, ó. 11 95033 6870. Faça a sua pergunta. Nós queremos você participando do Tribuna Independente dessa noite. Professor, olha, tem uma hipótese aí, né, de que Leonardo da Vinci poderia ter forjado o Santo Sudário. Já ouviu falar sobre isso, né? Uma das relíquias mais sagradas do cristianismo. Nós temos um VT, é isso, Tiago? Por favor, roda pra gente então. A Medalha de Turim, também conhecida por Santo Sudário, é uma peça de linho que possui a imagem de um homem que sofreu violência física semelhante ao ato de crucificação. Tudo indica que o homem coberto por ele foi Jesus Cristo. Fizeram uma exposição em 2010 e mais de 50 mil fiéis foram comprovar de perto esse mistério. O sudário está guardado na Catedral de São João Batista, em Turim, na Itália, desde o século XIV. E a polêmica é revisada de tempos em tempos por curiosos. Professor, de verdade, Leonardo da Vinci forjou ou não forjou o Santo Sudário? Não, essa é apenas mais uma das muitas lendas em torno do nome de Leonardo, né?
Leonardo era conhecido também como uma espécie de mago da arte, de feiticeiro da arte. Isso devido ao aspecto misterioso das suas tintas, do fundo das suas pinturas, aquele fundo, por exemplo, de rochas que aparece não apenas na Virgem das Rochas, mas também na Mona Lisa. Então, corriam lendas a respeito de Leonardo. Essa é apenas mais uma dessas lendas. Na verdade, a igreja sempre foi muito rigorosa na aceitação das relíquias. A autenticidade dessas relíquias é sempre comprovada pela igreja. É porque fizemos até, com autorização do Papa, os cientistas fizeram o teste do carbono 14, Sim, um não estudo é? científico. É o mais famoso de todos. Isso, e foi comprovada a antiguidade do Santo Sudário. Ainda na questão das polêmicas, professor Dimas, nós temos a questão do best-seller Código da Vinci, né? Sim. Como que esse livro pode ser visto por nós? Entretenimento, nós temos alguns fatos históricos verídicos, outros deturpados em prol da narrativa fantasiosa do livro. Mas antes do senhor responder, roda o VT pra gente. De Paris a Londres e Hollywood, o Código da Vinci está por toda parte. E parece que todo mundo leu. Mas por quê? O que o livro tem de mais? Por que estamos tão fascinados por uma leitura de entretenimento? Uma grande bobagem ou a verdade enfim revelada? E se Jesus e Maria Madalena foram mesmo casados e tiveram filhos? Ainda haveria descendentes deles no mundo de hoje? Uma sociedade secreta chamada Priorado de Sião existe mesmo desde a época dos Templários, guardando segredos sobre uma descendência de Jesus Cristo? Será possível, como afirma o livro, que o Santo Graal não tenha sido uma taça e sim uma pessoa? E como Leonardo da Vinci entra nessa história? E aí, professor, esclareça a nós todos, por favor. Acontece o seguinte, Fábio, nós vivemos numa época de extremo racionalismo, de mecanização da nossa vida. Então, de vez em quando, nós buscamos, por um instinto mesmo de sobrevivência, nós buscamos essas histórias misteriosas, sensacionalistas, que talvez pudessem nos devolver um pouco do mistério que faz parte da nossa vida. Mas, sem dúvida alguma, esse livro pode ser considerado como uma obra-prima da fantasia, sem fundamento histórico. Não existe nenhum fundamento histórico. Quer dizer, é um puro entretenimento. Sim, sim, é entretenimento. Embora muito bem construído, quanto a isso, não há dúvida alguma. Tá. Até em italiano se diz, né? Se não é verdadeiro, pelo menos foi muito bem tramado. Se não é vero, é bene trovato. Tá, entendi. Olha, nós vamos continuar esse papo delicioso aqui com o professor Dimas sobre Leonardo da Vinci. Eu quero fazer sua pergunta. Vai mandando, 11 950336870. Já separei uma aqui na volta. Vou trazer já a palavra do nosso telespectador. Professor, olha, eu separei aqui uma pergunta que vem lá da cidade de Guanhães, em Minas Gerais. Fábio, boa noite, parabéns pelo seu programa. Eu todos os dias sempre estou ligado na Rede Vida de televisão. Sebastião, que está conosco, não colocou pergunta. Vamos lá, eu vou separar outra aqui, ó. Boa noite, Fábio, tudo bem? Leonardo da Vinci, teve alguma teoria quanto à astronomia com algumas teorias da lei Kepler? Leonardo da Vinci também participava desse tipo de ciência, né? Nós podemos dizer, mas ele não foi propriamente um astrônomo, tal como Kepler, porque Kepler, nós sabemos, é o descobridor do verdadeiro desenho das órbitas dos planetas do sistema. Um desenho que, contrariamente ao que pensava Copérnico e Galileu, não é um desenho circular, porém um desenho elíptico. A astronomia de Leonardo da Vinci tem algo a ver com o encanto, a mágica do final da Idade Média. Supôs-se durante algum tempo que, por trás da tela da Mona Lisa, havia todo um sistema astronômico desenhado. Mas isso também
faz parte das lendas, faz parte das fantasias. A associação de Leonardo com a astronomia é muito mais uma associação poética, intuitiva, do que propriamente científica. Leonardo via o universo como algo de vivo, né? Lembrando um pouco as teorias de Giordano Bruno e de outros renascentistas. Professor, eu vou fazer a pergunta do Roberto, já que o senhor citou a Mona Lisa. Roberto, de Planaltina, no Distrito Federal. Ele pergunta o seguinte: é verdade que o quadro da Mona Lisa é um autorretrato? Não, absolutamente. Mas se fala muito sobre isso, não é? Esta é a obra de arte que recebeu mais Ó, interpretações tá aí na tela. Ó. em toda a história da arte. Né? E talvez esse excesso de interpretação tenha prejudicado um pouco o prazer estético na contemplação da Mona Lisa. E essa é uma das lendas, a lenda de que seria um autorretrato. Está comprovado que se tratava de uma membro da nobreza florentina, Elisabetta del Giocondo, esposa de Francesco del Giocondo. É ela que foi retratada por Leonardo. E Mona Lisa é um adjetivo carinhoso, né? Seria mais ou menos como minha pequena Elisabetta, algo assim. Tá. Olha, nós temos aqui uma pergunta do Janilson Freitas, do sítio Barbalho, em São João, no Pernambuco. Olha só, Rede Vida no Brasil inteiro ligado aqui no Tribuna. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Ele vai fazer uma pergunta e eu vou pedir um ilustre aqui da última ceia, o Tiago, põe para a gente na tela, por favor. Ele pergunta assim, professor, existe algum indício de que Leonardo da Vinci fazia parte de algum tipo de religião, da religião especificamente católica da época? E aí eu pergunto sobre a questão deste quadro, né, em que vemos várias sobreposições que foram feitas, inclusive com relação àquela colocação da posição de Jesus e do primeiro discípulo que se diz ser Maria Madalena. Existe verdade? Como é que é essa história aí? Leonardo da Vinci era ligado na religião? Não, Leonardo não era o que nós chamamos de um católico fervoroso. Embora ele acreditasse em Deus, né, manifestasse, ele tem até um pensamento muito bonito que diz a arte é vida, vida é amor, amor é Deus. As suas crenças nos parecem muito mais panteístas do que propriamente ortodoxas, propriamente católicas. O que o levou a pintar esse quadro maravilhoso, né, que está no convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão, é a sua genialidade, é o seu imenso talento artístico. Agora, sem dúvida alguma, todos os artistas da Renascença estavam impregnados de religiosidade. Todos eles liam constantemente as Escrituras, se inspiravam nas Sagradas Escrituras. Eles apreciavam, em especial, aquele início poético do Evangelho de Lucas, que fala da Anunciação. Temos essa imagem também. Coloca para a gente, Tiago, por favor, Anunciação, que é mais uma das obras dele, né, professor? Pode continuar, por favor. Sim, a Anunciação, o Magnificat, o Glória a Deus nas alturas, né? Glória in excelsis Deo. Todas essas passagens bíblicas inspiravam os artistas da Renascença, mas nem sempre eles eram católicos fervorosos. Entendi. Ao contrário, muitas vezes até eles mostravam uma veia neopagã. Agora, é interessante notar que Leonardo morreu como católico, recebendo os santos sacramentos. Quer dizer, ele não foi excomungado. Não. Pois é, não. Muitas pessoas pensam que foi, né? Não foi. Não. E temos também um outro quadro aqui, a Virgem dos Rochedos. Coloca pra gente, Tiago, por favor. Virgem dos Rochedos. Vamos ver esse quadro aí também. Esse quadro também me parece que, claro, é uma inspiração, como o senhor falou, né? Algo realmente muito bonito, assim, a gente percebe uma profundidade, algo bem concebido, que remete a gente à fé também, não, professor? Sim, sem dúvida alguma. A arte é associada à religião, de qualquer modo.
nós percebemos, seja na temática, seja no tratamento que eles davam, essa preocupação com a religiosidade, a manifestação de uma profunda religiosidade. Tanto é que muitas das obras-primas da Renascença nós não vamos encontrar em construções profanas, nos palácios, mas nós vamos encontrá-las nas igrejas, tal como acontecia em Florença, na igreja de Santa Maria Novella, na Capella Brancati, na igreja de Santa Maria del Carmine, na Catedral de Florença, a igreja de Santa Maria degli Fiori, no convento de San Marco, na Capela dos Scrovegni, na Capela de São Brizio, na Catedral de Orvieto. Muitas vezes são nesses ambientes sagrados que nós vamos encontrar as obras-primas da Renascença italiana. Professor, o que Leonardo da Vinci representa para a literatura italiana, hein? Leonardo da Vinci viveu aproximadamente 200 anos depois de Dante Alighieri. Dante Alighieri, que escreve a primeira grande obra da literatura italiana, que todos nós conhecemos, que é a Divina Comédia. Então, ele viveu muito tempo, depois de Dante, de Boccaccio, Petrarca, Guido Cavalcanti, os grandes escritores do século XIII. Entretanto, mesmo na época de Leonardo, usava-se muito escrever em latim. Era em latim que os grandes humanistas da Renascença escreviam. Por isso, Leonardo representa um passo a mais na afirmação da literatura nacional, do vernáculo, ao escrever em italiano. E é interessante observar que o italiano de Leonardo é muito poético, é muito original. Leonardo praticamente não recebeu o que nós chamamos de ensino acadêmico. Ele não estudou em academias. Então, daí a originalidade, o vigor e a originalidade do seu estilo, principalmente no famoso Tratado da Pintura, o Trattato della Pittura, inspirado na obra homônima de Leone Battista Alberti. Muito bem. Então, Leonardo, ao lado de Ariosto, ao lado de Torquato Tasso, pertence à pleiade dos grandes escritores que iniciam a literatura italiana clássica do século XVI. Gente, olha, quer dar um presente bacana? Tá aqui, ó. Desvendando da Vinci. Tá certo? Desvendando da Vinci, do professor Dimas. Olha, tenho aqui um elogio, quero comentar com o senhor aqui. Quem está mandando para a gente é Salvador Guerreiro, São Paulo, capital, doutor de História da Unicap. Ele está falando, parabéns, Fábio. Não é a primeira vez que vejo a sua entrevista com o professor Dimas. Deve ter assistido a outra que o senhor teve aqui, né? Tenho visto ele falar, li o livro do Copérnico. Foi o outro, sim, né? Que conversamos, né? Isso. Onde o professor se inspira nas fontes e tudo mais. Então, tem aqui muitos elogios à sua presença nessa noite aqui. Quero também elogiá-lo e agradecer a sua presença nessa noite, viu, professor? Obrigado, Fábio. Eu que agradeço, né, a você e à Rede Vida por essa oportunidade de um diálogo sobre um tema que me é tão caro, que é a Renascença italiana. Sucesso aqui, viu, no livro, Obrigado. tá bom? Muito obrigado por Fábio. ter vindo, viu?